é uma característica de cada material. Exprime-se a condutividade térmica em Joule por segundo por metro vezes Kelvin. Por exemplo, a condutividade térmica do ferro é 80 joules por segundo vezes metro vezes Kelvin. A condução ocorre quando dois objetos ou substâncias estão em contato direto. As partículas das substâncias mais quentes estão vibrando mais e, pelo contato, transmitem a vibração para as outras moléculas, transferindo assim a energia. Por que a taxa de transferência de energia é proporcional à diferença de temperatura? Porque quanto maior a diferença de temperatura, maior o fluxo de energia. Experiência 3. Verificar a condutividade de diferentes materiais. Materiais utilizados para a experiência. Uma bandeja de metal, diferentes tipos de materiais como madeira, metal e isopor. Uma fonte de calor. Materiais diferentes conduzem calor de maneira diferente. Os metais são ótimos condutores de calor, enquanto que a água é um condutor moderado de calor. O ar, por sua vez, é um péssimo condutor de calor. Materiais como isopor e isolantes térmicos de fibra de vidro contêm bolhas de ar presas e pouco material sólido. Por isso, inibem o fluxo de calor. Uma garrafa térmica tem uma parede dupla com vácuo entre elas, para evitar a condução do calor. Nos materiais em que as forças entre as partículas são mais fracas, a condutividade térmica é mais baixa. Esses materiais podem ser utilizados como isolantes térmicos. A condutividade térmica nos líquidos e nos gases é muito inferior à condutividade térmica dos sólidos metálicos. Este fato explica-se porque nos líquidos as partículas estão muito mais afastadas do que nos sólidos e, nos gases, estão muito mais afastadas do que nos líquidos. Por isso, a propagação da energia de uma partícula para a sua vizinhança é mais lenta nos líquidos e muito mais lenta nos gases. Convecção. A convecção térmica é o processo de transferência de calor que predomina nos líquidos e nos gases. Apenas nessas fases pode haver movimentos de translação das partículas que constituem uma determinada substância, devido às fracas ligações entre as suas partículas. Convecção é a transferência de energia pelo movimento de um fluido, como, por exemplo, a água e o ar. A convecção térmica também existe na natureza. Este fenômeno é aproveitado por algumas espécies de pássaros na hora de voar. O fenômeno ocorre porque o mesmo fluido mais quente torna-se menos denso que o mais frio, fazendo com que ele suba. Já o fluido mais frio desce, resultando numa circulação contínua que transfere calor da parte de baixo, mais quente, para a parte alta, mais fria. Experiência 4. Material: um aquário com água, serragem fina, um ebulidor. Quando ligamos o ebulidor no fundo do aquário com água, o movimento da serragem mostra as correntes de convecção. A parte inferior do ebulidor se aquece, transferindo calor para a água que se encontra na parte de baixo do aquário. A água aquecida torna-se menos densa e sobe. A água mais fria da parte superior desce, dando origem às correntes de convecção. Experiência 5. Materiais: um tubo de ensaio, um pedaço de palha de aço, cubos de gelo, uma fonte de calor. Segure um tubo de ensaio cheio de água fria pela parte do fundo. Aqueça a parte superior do tubo em uma chama. O fato de eu poder segurar com a mão o fundo do tubo de vidro é porque o vidro e a água são maus condutores de calor. Quando se insere cubos de gelo no fundo do tubo usando um chumaço de palha de aço,
por cima do gelo, a água na parte superior pode ser levada à fervura, sem que o gelo derreta. Experimente e comprove.